Queridos, é tão bom olhar para as pessoas e ver famílias unidas, não é? Vejo vários de vocês aí com suas esposas, seus filhos, com famílias. É tão bom quando a gente abre o Facebook, em vez de ficar vendo um monte de besteira lá que o pessoal coloca, a gente vê uma foto de uma família, né? Uma família de férias, ou uma brincadeira, uma atividade saudável. É tão bom quando nós enxergamos as pessoas felizes, quando nós vemos que existe harmonia entre as pessoas. Mas é tão bom que ao mesmo tempo, não tenha dúvida de uma coisa: o diabo odeia a tua família. O diabo odeia a família, porque família foi projeto de Deus. Deus criou o homem, e Ele disse depois de um tempo: não é bom que o homem seja só, vou fazer uma companheira para ele. E depois ainda Deus deu uma ordem: frutifica, multiplica-se, enche essa terra. Então Deus, a família é um projeto que nasceu no coração de Deus. E a família, queridos, ela é a base de tudo. Toda sociedade que a família está quebrada é uma sociedade quebrada. Quando nós vemos nos jornais e nos meios de comunicação de que a taxa de divórcio aumenta, pode olhar também que a taxa de criminalidade aumenta, que o número de gente na cadeia aumenta. Todos os problemas familiares, eles atingem negativamente toda a sociedade. É por isso que, se Satanás tivesse que escolher alguma coisa, Deus deu poder para o diabo, para ele praticamente ter passe livre aqui nessa terra. E nós só temos chance contra o diabo através do sangue de Jesus. Quem não tem o sangue de Jesus está completamente na mão do diabo, e ele faz com aquela pessoa o que ele quiser. Só o sangue de Jesus pode nos livrar e pode nos guardar e nos proteger. Mas se Deus chegasse para o diabo e falasse: diabo, a partir de agora eu vou tirar o teu poder de atingir as pessoas, eu vou tirar o teu poder de fazer muita coisa, escolhe só uma coisa, eu acho que o diabo escolheria atacar a família. Porque se ele consegue ter a família como alvo dele, ele sabe que é uma escadinha, um dominó. Uma família quebrada causa problemas para toda a sociedade. Há 2 semanas eu estava no Brasil e ouvi a notícia de que a Corte Suprema desse país tinha liberado o direito dos casais gays serem casados civilmente, legalmente falando. Eu fiquei triste, mas eu não fiquei surpreso. Eu sabia que isso ia acontecer e era questão de tempo. E não é só isso. Muitas outras coisas vão começar a acontecer. Nós tivemos um retiro onde nós falamos do fim dos tempos, né, de muita coisa que vai acontecer. E vai mesmo. Quem crê na palavra de Deus sabe que vai. Então essas coisas não tem que mais causar um espanto, porque é questão de tempo. A marihuana, né, a droga da maconha, já é legal em vários estados. Agora, tem o debate, falar, pastor, mas a maconha não é pior do que o álcool. Verdadeiramente não é, não. É tão destrutiva quanto. E o álcool já é legal há muito tempo. Então eu encaro essas coisas com naturalidade, sabendo que isso é questão de tempo. Daqui um dia, quem sabe, vai ser legalizada todas as drogas. E daqui um dia vai ser você faz o que você quer da vida, você só não pode matar. O resto tudo é legal. Mas isso não é motivo para nós que somos cristãos nos acomodar e simplesmente aceitar. Mesmo sabendo das coisas que vão acontecer, mesmo sabendo que certas coisas elas é um processo. Vagarosamente a sociedade está sendo perdida.
Vagarosamente os valores cristãos estão sendo extraídos. Lá na década de 70, e eu estava conversando com o Glenn ali hoje, right Glenn, in the 60s or 70s. A decisão de tirar a oração da sala de aula saiu. Há alguns anos atrás, houve uma decisão num prédio do governo, que eu me esqueci qual estado, que simplesmente tinha um monumento lá na porta, que tinha a pedra de Moisés com os 10 mandamentos. Mandaram tirar. Então você percebe que, pouco a pouco, os valores de Cristo, os valores da Bíblia, eles estão sendo retirados da sociedade. Tirou a oração das escolas, tira todas as referências de Deus. O presidente Ronald Reagan, que já é falecido, já deve ter uns 10 anos, ele disse o seguinte, em inglês: If we are not a nation under God, we are a nation gone under. Isso quer dizer, se nós não somos uma nação sobre Deus, nós seremos uma nação arruinada. A base de tudo é Deus. A base de tudo é Deus. Um país, ou um sistema, uma sociedade que não tem valores de Deus, terão a sua sociedade quebrada. Agora, eu não estou entrando em contradição com o que eu falei lá no parque. Eu também creio que existe uma separação de igreja e de Estado, que você pode colocar um pastorzinho bom lá na presidência, que nada impede dele se corromper. Você pode colocar todos os congressistas para ser tudo crente. Nada impede que eles vão se corromper. E, inevitavelmente, muitos vão se corromper. Então, o ponto e a questão não é fazer nada obrigatório, mas os valores de Cristo, os valores da Bíblia têm que ser preservados. E quando eu estava no Brasil, eu recebi aquela notícia. Lá no Brasil também está acontecendo a mesma coisa. Lá no Brasil, há um tempo atrás, a minha esposa assistiu o programa e me falou que teve a Marcha para Jesus. Um movimento maravilhoso. Várias igrejas se unem, vão para a Avenida Paulista e outras cidades, tomam as ruas e vai fazer passeata e vai cantar louvores ao Senhor e faz a Marcha para Jesus. A maior marcha para Jesus do mundo? Ok. A Rede Globo mencionou no programa da Fátima Bernardes, mencionou que estava acontecendo a Marcha para Jesus. Ao invés de simplesmente falar, está acontecendo a marcha para Jesus, e mostrar a notícia, que é isso que repórter tem que fazer, mostrar a notícia e deixar com que nós interpretemos a notícia, e não eles encaminhar o pensamento das pessoas e criar opiniões, você vai ver na sutileza. Ao invés de simplesmente reportar o problema, a marcha para Jesus, ela começou a perguntar, todo mundo na plateia, você é crente? Qual religião que você é? Aí começou um debate enorme sobre religiões, tirando o foco da marcha para Jesus. Você percebe a tendência da mídia. Você percebe o problema. Essa questão da homossexualidade é muito antiga. E esse, aqui nos Estados Unidos, é o assunto que mais causa divisão junto com imigração. Isso é estatística. Quais os dois assuntos que mais causam divisão nesse país? Homossexualidade e questões imigratórias. Pouco a pouco, nós estamos desistindo de lutar. Porque é muito forte a correnteza. É muito forte. Os seres humanos, queridos, todos nós pecamos. Eu falei aqui na hora da ceia. E eu queria te mostrar uma coisa. O pecado da homossexualidade, ele é um pecado. É a mesma coisa do que você mentir, é a mesma coisa de você ser usador de droga, é a mesma coisa de você se prostituir. Não existe diferença. Então, por que nós gostamos de separar as coisas e às vezes olhar, fulano faz isso, fulano faz aquilo? Todos pecaram, diz a palavra. E a palavra fala pecaram. Não está falando com quê? Falo, todos pecaram e por isso são destituídos, separados da glória de Deus. Ninguém pode falar para você hoje
né? A polícia não pode te parar se você decidir ali comprar uma garrafa de uísque, pode falar, não, você não pode. É legal, posso sim, vou beber tudo, vai me fazer mal, é pecado, mas é legal. Ninguém pode impedir ninguém de ir ali comprar um maço de cigarro, não é verdade? Daqui um dia vai ser legal também, marihuana, North Carolina, é só questão de tempo. E vai ter gente fumando maconha para todos os lados e ninguém vai poder dizer nada, porque vai se tornar lei. Mas isso quer dizer que deixou de ser pecado? Não. O que a Bíblia diz é o que nós devemos dizer. O problema é que as pessoas não sabem se posicionar. Quando nós levantamos para falar qualquer coisa, principalmente contra essa questão da homossexualidade, o que eles nos falam? Você é homofóbico, você é racista, você é ultrapassado, e um monte de adjetivos. Mas sabe o que traz o adjetivo para a pessoa na questão do pecado? Não é o pecado em si, queridos. Porque eu creio que todo mundo que está sentado aqui já mentiu, não já? Mas isso não quer dizer que você é mentiroso. Todo mundo que está aqui já fez muitos pecados. Mas o que te dá um adjetivo de mentiroso é o quê? Você mentiu o tempo inteiro. É você ter o hábito do pecado, é que te traz um adjetivo. É que te taxa, as pessoas começam a te olhar e te identificar com um adjetivo negativo que está conectado com o pecado que você tem feito, que você tem causado. Como pastor, então, eu te digo o quê? Eu não tenho nenhum problema deles se casarem, mas eu nunca vou fazer um casamento religioso aqui dentro da igreja, porque eu estou pela lei de Deus, não é a lei do mundo. Eu respeito o direito deles, de cidadãos, mas nunca vou fazer um casamento. Agora tem pastor que já está fazendo. Se vier agora um casal de homossexual ali, ou homem ou de mulher, por aquela porta, todos nós temos que recebê-los, amá-los, respeitá-los. Não julgar na cara o pecado, porque quando entra qualquer pessoa que você sabe que mente, você não chega na cara dela e fala, você é mentiroso, você é mentirosa, e aponta o dedo na cara, não é verdade? Então nós não devemos tratar ninguém dessa forma, independente do pecado. Como pastor, eu amo todas as pessoas, mas eu preciso de exortar o pecado. Eu amo todos vocês, mas se eu precisar de exortar e confrontar, eu preciso fazer isso porque Deus vai cobrar de mim. Independente do tamanho do meu rebanho, Deus vai cobrar de mim. E vai falar, onde você estava quando as suas ovelhas estavam fazendo aquilo? Aonde é que você estava? Você sabia do problema e jamais falou nada. Como pastor, eu respeito a decisão das pessoas, do livre-arbítrio delas, mas isso não quer dizer que eu vou concordar com o comportamento. O comportamento, se é pecado, tem que ser confrontável. E eu te encorajo a fazer a mesma coisa. Não desanime de lutar pelos valores da família, pelos valores de Deus, porque mesmo que isso não seja popular, Deus vai te abençoar. Você tem que ser um soldado de Deus, um representante. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Como é que você pode trazer isso para a tua vida se você se envergonha de falar a palavra de Deus? Quando alguém me falar assim, olha, mais uma vez citando o exemplo da homossexualidade, falar, você é homofóbico? Se eu sou homofóbico, então a Bíblia é, porque a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Nós temos que parar com isso, na minha opinião. Não é opinião, não. Crente não tem opinião. Crente vai pela palavra de Deus. Crente não tem que dar opinião de nada. É pegar a palavra de Deus. O que Deus está falando sobre esse assunto? Essa é a minha opinião, então. A opinião que está baseada e fortalecida na palavra de Deus. O povo de Deus tem um papel fundamental para propagar a verdade. Satanás está por trás de tudo isso. Tudo isso. Ele está por trás disso, queridos. A gente não pode, muitas vezes, generalizar. Eu sei que, olha, eu estou falando mais uma vez, eu já tive amigos homossexuais, não mais porque não moram aqui em Charlotte. Eu já tive. E eu sei que muitos são pessoas boníssimas.
são pessoas boas, com coração bom, com valores, mas nesse quesito são pecadores. Eles precisam abandonar o pecado. Agora, se você olhar, como eu te falei que teve a marcha para Jesus, eu cogitei passar aqui na igreja hoje, mas eu falei, eu não vou fazer isso não, porque vai ofender. Visualmente ofende. Eu me senti completamente ofendido quando eu vi. Vai no YouTube, vai no Google, e coloca lá, parada gay, ofensa aos cristãos, mais ou menos assim, você vai ver o que eles fizeram na parada deles. Aí você vai começar a ver que não é tudo bonzinho. Assim como tem os bonzinhos, eles desrespeitaram completamente a igreja. Jesus, não é nem só a igreja, desrespeitaram a Jesus, colocaram mulher com mulher na cruz, colocaram duas pessoas se beijando na cruz. Na placa onde estava escrito os dizeres de Jesus, eles colocaram LGBT, que é lésbia, gay, bissexual e travesti, né? Transsexual. Vai lá e olha, depois você me fala o que você pensa sobre isso. Não são todos que fizeram, mas estava na parada. Credibilizou. Quando você coloca dentro, quando você permite que isso é feito dentro do seu movimento, se eu faço um movimento aqui na Igreja New Life, a gente decide, olha, vamos fazer a festa do Brasil, igual a gente fez 2 anos atrás. Se nós permitimos os pastores que estão organizando o evento, a pessoas ir lá e colocar a barraca vendendo maconha, então eu estou aceitando aquilo ali. Eu estou de acordo. Então os organizadores do evento estavam de acordo. Vai e olha para você ver. E me diz depois o que você pensa. Eu quero agora dizer o que a Bíblia fala sobre isso. Em Gênesis 19, existe um relato sobre como que se iniciou a destruição de Sodoma e Gomorra. Se você não se lembra, Ló era sobrinho de Abraão e estava vivendo lá em Sodoma e Gomorra. E Deus estava triste, chateado com o que estava acontecendo naquela cidade. Eram muitas coisas. Entre elas o homossexualismo, a perversão sexual, a falta de valores completa. As pessoas... Era uma cidade que era o exemplo do que não fazer. Tudo eles faziam lá. Tudo que era errado estava acontecendo lá. Deus enviou 2 anjos para a casa de Ló, até para alertá-lo. Sai fora. Sai dessa cidade. Os 2 anjos chegaram na casa de Ló e foram convidados a ficar lá, pernoitar lá. Quando os habitantes da cidade ficaram sabendo, eles chegaram na porta de Ló e começaram a gritar lá, tirem esse, deixem-nos entrar, porque queremos ter relações com eles. Ló ficou tão desesperado, porque eles sabiam que era anjo de Deus, ele falou, olha, fica com a minha filha, mas com eles não. Ele ofereceu a própria filha dele, mas com eles não. O livro de Levítico é o livro da lei de Moisés, sim. Nós não estamos vivendo mais apenas debaixo da lei de Moisés, mas mais uma vez, o que nós falamos? Jesus não aboliu nada, ele cumpriu tudo. E depois ele ofereceu uma nova aliança, não é de descumprir a lei, ele não falou para ninguém, agora esquece dos 10 mandamentos. Ele não falou nada disso, ele só falou o seguinte, você mesmo não cumprindo a lei, através de mim, através da minha misericórdia, da minha bondade, da minha graça e do meu perdão e do meu sangue, mesmo assim, se você vir aos meus pés e te confessar os seus pecados, eu te perdoo e você entra. Quando você chegar no céu, você vai ouvir de Jesus, pode entrar. Ele vai ser o seu advogado no tribunal de Deus. E ele vai testificar do teu nome. Mas em Levítico 18, 22 diz o quê? Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Em outras traduções fala, abomina isso. Levítico 20:13 disse, se um homem tiver relações com outro homem, os 2 deverão ser mortos, por causa deste ato nojento.
eles serão responsáveis pela sua própria morte. E aqui tem um versículo que eu fiquei pensando. 2 pontos. Eu fiquei pensando, o que quer dizer, eles serão responsáveis pela sua própria morte? Deus falou isso. Basicamente, ele está dizendo que a sua culpa está sobre os seus ombros. Agora, se Deus está falando isso, se Deus está falando ali, ó, eles serão responsáveis pela sua própria morte, o que eu entendo disso aqui? Eu entendo que o homossexualismo é uma decisão. É uma decisão. Porque Deus está colocando a culpa naquele que está praticando. Ele decide fazer aquilo ali. Outra coisa é que Deus é imutável. Alguém discorda disso? Deus muda. Deus é o mesmo, não é? Deus falou, eu sou o Senhor hoje, era ontem e serei para todo sempre, e toda a palavra de Deus não pode ser mudada. A própria palavra de Deus diz em Apocalipse que quem tirar uma vírgula, quem mudar qualquer coisa, é anátema, é amaldiçoado. Então Deus nunca muda. Então eu te faço uma pergunta. Se era detestável para Deus no Velho Testamento, será que ele mudou de ideia depois de enviar Jesus? Agora está tudo bem? Não. Não está. Deus continua contra esse comportamento. Jesus criou uma nova ordem, mas não uma nova lei. Mateus 5, 17, 18, palavra de Jesus, ele disse o quê? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou os seus ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Palavras de Jesus no Novo Testamento para descredibilizar aqueles que dizem, mas com Jesus agora é tudo, é só graça. É só graça. Paulo também diz o seguinte em Romanos 1, 26 a 27, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão por outros homens, pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo também afirma, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Sabe o que está acontecendo na sociedade hoje? Se você conversar com qualquer pessoa, todo mundo concorda, na listinha que está aqui, né? Os imorais. Ninguém concorda com imoralidade. Se você falar de adúltero, ninguém concorda com isso. O adultério acontece, mas não é gostoso para ninguém. Quem sofre fica muito traído e quem comete fica se sentindo culpado e tem consequências. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda que ladrão tem que ir para a cadeia, não concorda? Todo mundo concorda que a avareza não é uma coisa boa. Ninguém gosta de bêbado. Caluniadores, mentirosos, ninguém gosta deles. Assaltantes, quem quer ser assaltado? E quem acha que o assaltante é bonzinho? Agora, no que faz, no quesito homossexuais, que está no mesmo conceito, aí o pessoal fala, não, mas aí não é assim não. Aí eles colocam numa nova categoria que eles criaram. Mas está tudo no mesmo contexto. No verso seguinte, no 11, diz assim, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Está dizendo aqui, olha, alguns de nós éramos caluniadores, agora nós não somos mais. Alguns de nós éramos adúlteros,
agora nós não somos mais. Alguns de nós eram mentirosos, agora não são mais. Alguns eram ladrões, agora não mais. Alguns eram avarentos, agora não mais. Alguns eram homossexuais. Aí o pessoal fala, não, espera aí. Isso aí não. Isso aí pode continuar sendo. A palavra de Deus não está de acordo. Isso quebra a teoria de que as pessoas nascem assim. Eu poderia falar de um outro tema, talvez um outro dia. É verdade, querido, eu já vi crianças de 6 a 7 anos que já estão parecendo mais para lá do que para cá. Mas existe um monte de coisa atrás disso. Existe coisas, pode ser maldição familiar, pode ser vítima de abuso sexual, pode ser enxergar o comportamento dos pais, pode ser muita coisa por detrás, mas a palavra de Deus, ela não aceita uma teoria de que as pessoas nascem assim geneticamente. Que hoje em dia a mídia tenta colocar isso na goela das pessoas abaixo, que as pessoas nascem assim geneticamente, que não existe cura. Existe cura para tudo, para a palavra de Deus, mas não para isso. Você pode deixar de ser ladrão, você pode deixar, né, de ser um monte de pecado, mas menos esse. Eles querem que nós acreditamos menos isso. Isso não é possível, pastor. As pessoas nascem assim, temos que aceitá-las assim, vão morrer assim, e está tudo ok. A palavra de Deus não diz isso. Em Judas 1,7 diz, lembram dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram um castigo do fogo eterno. Para onde quer que eles foram? Fogo eterno, que é um aviso claro para todos. A Bíblia é clara. Eu não compreendo isso. Eu compreendo muita coisa. Eu compreendo muita coisa, realmente é difícil de interpretar. Muitas verdades Deus não revelou ainda, porque tem mistérios de Deus que nós vamos saber só lá na glória. Tem muita coisa que realmente você precisa de orar, pedir interpretação, estudar, meditar. Mas isso é muito claro. Me fala onde que está a dificuldade de entender. Não existe debate aqui, na minha opinião. Acabou. Não existe debate. Jesus, querido, nunca, me acha na Bíblia e me mostra. Jesus nunca sentou e ficou hanging out, gastando tempo com nenhum pecador que não queria se arrumar de vida. Pelo contrário, ele chamou eles de raça de víboras. Todas as pessoas associadas com Jesus, todos os pecadores que Jesus sentou com eles, comeu com eles, passou tempo com eles, todos se arrependeram ou tiveram uma atitude de querer consertar a vida. Todos. Os que não fizeram isso, Jesus falou, raça de víboras. E ele ainda falou para os discípulos dele, quando forem a algum lugar e pregar a palavra de Deus, se não aceitarem, bate a poeira do seu pé e caminha, vai. Continua indo, não perca tempo. Não atire pedras a porcos. Jesus foi bem claro. Na sociedade de hoje, nós cristãos, né? Temos que voltar a essas verdades absolutas da Bíblia. Deus é a favor da família. É uma coisa complicada. Hoje em dia, se você se levanta para falar em público, você vai provavelmente ser taxado de radical, como eu já disse, homofóbico. As pessoas vão deixar de ser suas amigas. Se você fala isso no trabalho, você perde seu emprego. Te falo isso aqui sério. Por isso que eu estou dizendo. A questão aqui, queridos, não é pessoal. Nós precisamos amar essas pessoas. Assim como nós amamos os nossos parentes, aqui ou no Brasil, que são alcoólatras. Não é nada diferente. Pecado é tudo pecado. Nós precisamos amar. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos de deixar claro para eles que nós não concordamos com o comportamento deles, mas ainda assim nós amamos eles.
Como eu digo, eu amo todos vocês. Não vou deixar de amar nenhum de vocês porque vocês estão cometendo pecado algum. Não vou expulsar ninguém da igreja. Mas vou falar com você, olha, você está errado. Arrependa-se, conserta a tua vida. Porque a palavra de Deus é clara. Se nós permitimos, e isso já está bem avançado, eu me sinto tão desconfortável. Eu fico imaginando, será que alguém aprova isso? Porque eu não consigo entender isso. Quando eu estou com a minha família na praia, e eu, às vezes, tem essas pessoas se abraçando, se beijando do lado dos meus filhos, para depois eles estar perguntando, pai, o que é isso? Isso pode? Aí eles começam, o que você acha que vai acontecer? Isso está sendo tão colocado dentro da sociedade que, na minha opinião, o número de homossexual vai crescer muito de aqui para agora. Porque esse comportamento está tão inserido que ele vai ser aceito. Assim como na década de 70, de 80, era super moda fumar. Tudo era cigarro, você lembra daquela época? Tudo era propaganda de Marlboro, aquele cigarro tudo lá, que eu nunca fumei na minha vida, graças a Deus. Mas eu lembro que era cigarro para todo lado. Todo mundo fumava, porque era cool, era moda. Depois que eles tiveram a lei da proibição de álcool aqui nos Estados Unidos abolida, todo mundo começou a beber. Tem gente que nem gostava de beber, mas era cool, estava bebendo. Como que a maioria das pessoas começam a fumar? Cigarro é uma coisa intragável. Para quem, eu, por exemplo, que nunca fui fumante, eu tentei, quando eu era adolescente, e tossia, quase vomitava. Todo mundo começa desse jeito, mas é um comportamento que todo mundo faz, as pessoas começam a aceitar. Eu acredito que do jeito que está, as pessoas vão começar a try. E aí o número vai aumentar. E daqui 30 anos, 40 anos, vai estar Sodoma e Gomorra, queridos. É para onde nós estamos caminhando. E Deus ama a família. Deus ama os valores deles. Deus ama todas as pessoas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de defender as palavras de Deus, porque Deus vai cobrar todos nós individualmente. Eu não sinto confortável pregando essa mensagem hoje, te confesso. Mas eu precisava fazer. Eu orei por isso. Por mim eu pregava só da graça de Deus, do perdão, do amor, todo domingo. Mas eu preciso de falar do inferno. Eu preciso de falar da justiça de Deus. Eu preciso de falar de assuntos desses aqui, ó, que às vezes uma pessoa, escuta falar, torce o nariz, não concorda com qualquer coisa, porque às vezes não entendeu o contexto. Por isso eu preciso, Senhor, traz um espírito de sabedoria, de entendimento. Muitos de nós, quem sabe, temos homossexuais dentro das nossas famílias. Isso é coisa que acontece. Na minha família tem um primo meu que é homossexual, casado com outro homem. Todos nós praticamente temos amigos, e nós não precisamos de nos abandonar essas pessoas. A única forma, primeiro, é amá-las. Ninguém vem a Cristo sendo acusado, com o dedo na cara. A mensagem de salvação sempre tem que ser uma mensagem de perdão. Mostra, quando Deus falou com aquela mulher, vai, não peque mais. Todo mundo queria tirar a pedra, ele falou, né, que quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas o que ele falou para a mulher? Levante e não peque mais. Isso é a mensagem de salvação, isso é a mensagem que traz as pessoas para o lado de Cristo. Não é você apontar o dedo na cara de ninguém e começar a condenar e falar, você vai para o inferno. Isso é quando a pessoa vem para a igreja, igual você está aí agora, aí que você escuta essas coisas, que você já está mais maduro. Mas se formos com um chicote, falando para todo mundo que eles vão para o inferno, ninguém aceita Jesus e só vai a gente depois. Isso não é o segundo mandamento. Quando a palavra diz amar o próximo, assim como você ama a si mesmo, isso não é amar ao próximo. Amar ao próximo é você tentar arrumar uma estratégia para ajudar a pessoa. Fala, Senhor, me ajuda. Aquela pessoa, eu tenho contato com ela. Me ajuda a ajudá-la. Eu tenho dificuldade, Senhor.
eu tenho vergonha, às vezes eu tenho medo de qual que vai ser a reação. Mas me ajuda, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Agora, a partir do momento que a sociedade faz um quase contra a lei você falar disso, está quase lá. Aí vai ser daqui um dia, olha, é contra a lei você falar qualquer coisa contra eles. Aí é que vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Enquanto esse dia não chega, vamos tomar a nossa oportunidade de falar a palavra de Deus. Não é o que eu estou falando, isso aqui não é a minha opinião. Eu vejo muitos debates às vezes na televisão, todo mundo dando uma opinião. Opinião. Abre a Bíblia e fala o que a Bíblia está dizendo. Se a pessoa te falar assim, mas eu não acredito na Bíblia, fala, olha, aí é problema seu. Eu acredito na Bíblia, isso aqui é a minha ordem, é a minha direção. Nós não podemos enfiar nada na garganta das pessoas na força. A palavra diz que o falar é do homem, mas o convencer é o trabalho do Espírito Santo. Amém? A semana que vem, eu vou me preparar para trazer uma mensagem mais light. Até eu me sinto aliviado que já preguei agora. Mas eu sei que eu precisava. Assim como terá outras vezes que eu vou precisar. Porque eu não quero ser cobrado. Eu não quero ser reprovado. Eu não quero ter na minha conta, ninguém foi para o inferno por minha causa. Se alguém for para o inferno, eu quero falar, ó Deus, olha, eu falei, eu alertei. Ninguém vai para o inferno por minha causa, no nome de Jesus. Eu não vou cometer esse pecado. Mas vamos orar, vamos levantar agora, entregar essa mensagem ao Senhor. E ore para que o Senhor te dê, queridos. Não vai chegar amanhã, se você tiver, e falar, o meu pastor falou isso ontem, pum, não. Ore para Deus te dar o momento certo, para te dar as palavras certas, o tom de voz, a estratégia, para que Ele coloque sobre ti a sabedoria, porque só assim você vai ter sucesso, só assim você vai ter sucesso, só com o amor, só com o Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai.